Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119, o versículo 71. Salmo 119, verso 71. Nesses tempos nós temos acompanhado diversas famílias da igreja, temos visto a agenda de oração da SAF, a agenda de oração dos homens, a nossa agenda de oração da quarta-feira. Temos visto lutas, dificuldades, muitas questões que estão envolvendo a família, trazendo um embate, exigindo uma postura mais consistente, mais vigorosa por parte dos pais, por parte das mães. E Deus me levou a esse texto e eu gostaria nessa noite de conversar um pouco com você, pensando nesse versículo. Como lidar com as aflições? Como lidar com as aflições? Diz o salmista, o Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O Salmo 119, nós sabemos, é um acróstico com todas as vogais, as consoantes do hebraico, da língua hebraica. Cada 7 versículos muda a letra, e ela toda fala sobre o valor da palavra de Deus. O Salmo 119, portanto, ele é didático, ele é de ensino sobre as Escrituras, sobre o valor que tem a palavra de Deus na vida do povo de Deus. E aqui o salmista solta uma pérola. Ele diz: foi-me bom ter eu passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Todos nós já passamos por aflições. O que é uma aflição? É uma doença inesperada, é a falta do emprego, é a exclusão do mercado de trabalho, é uma doença que bate à porta, que toma o nosso organismo, outras vezes toma os nossos filhos, não é? O que nos leva para o hospital e ficamos lá aguardando, esperando, ansiosos, aguardando que as coisas evoluam. Ou seja, a aflição é esse momento em que os nossos recursos não fazem frente às demandas que surgem, de modo inesperado, surpreendente, vem. Desavisadamente, inesperadamente, surpreendentemente, a aflição bate à nossa porta, entra dentro de casa e leva-nos a considerar, reconsiderar, e exige de nós respostas que muitas vezes não temos. Todos nós já passamos por aflições, mas a questão mais importante não é apenas passar pela aflição, mas o que é que nós aprendemos com os tempos de aflição? O que fica de aprendizado na nossa vida quando passamos pela aflição? Isso me parece que é bem importante. O que nós aprendemos? O que você aprende? O que eu aprendo com a aflição? E o salmista aqui, ele reconhece que a sua provação foi proveitosa. Veja aqui no versículo 67, olha o que ele vai dizer no versículo 67 do Salmo 119. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja, ele está dizendo, antes de passar pela aflição, eu me extraviava. A aflição não deve nunca, meu irmão, ser um tempo perdido na nossa vida, nunca, nunca, nunca. E para que possamos tirar proveito das aflições, devemos enfrentar a aflição, em primeiro lugar, com bom ânimo. Uma das coisas mais importantes, quando nos vêm as dificuldades, nos
nós entramos em circunstâncias, em situações inóspitas, indesejáveis, complexas, nós devemos enfrentá-las com bom ânimo. Veja que o salmista disse: foi-me bom. Ele está dizendo: foi bom, não foi ruim, foi bom. Ele está olhando para a situação de um modo que os seus olhos tiraram proveito da situação. Ele olha com bom ânimo, foi bom. E como nós podemos enfrentar a aflição com bom ânimo? Em primeiro lugar, é desejável que você estejamos com os olhos fitos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não há como nós cristãos, nós que cremos no Evangelho, que vivemos a partir do Evangelho, na hora em que nós mais necessitamos do Evangelho, mais precisamos crer no Evangelho, nós permitamos que os nossos olhos tirem-nos da pessoa de Cristo. Não podemos abrir mão, nos tempos de angústia, nos tempos de dor, nos tempos de aflição, olharmos para o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele vai dizer em João 16:33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, para que nós possamos ter bom ânimo, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração deve nos remeter imediatamente à pessoa de Jesus, ao Cristo da nossa fé, ao autor e consumador da nossa fé, para que nós não nos percamos nos emaranhados de pensamentos, nos turbilhões de emoções que roubam, tentam tirar-nos da presença de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, porque Ele venceu o mundo. Pequenos cristos, nós somos cristãos, porque nós espelhamos a nossa vida, o nosso caminhar na pessoa de Cristo, aquele que foi afligido como nenhum humano o foi, e que venceu. E Ele diz, para que em mim vocês tenham paz. Cantamos uma canção extraordinária, não é? Lutamos batalhas que Cristo venceu. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Como é importante, meu irmão, como é importante, mamãe e papai, como é importante nos tempos de luta, nos tempos de contrariedades, nos tempos de adversidades, no tempo em que as aflições, as tempestades batem a nossa porta, invadem as nossas estruturas, nós firmarmos-nos, olharmos firmemente e darmos as mãos uns aos outros e caminharmos olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que Ele possa pacificar, ordenar, ajustar, integrar a nossa vida. Quantos pais ficam desnorteados, desorientados, quando devem enfrentar circunstâncias tão desfavoráveis, às vezes no mercado de trabalho, outras vezes na relação familiar, com os problemas familiares, e perdem de vista a essência da vida cristã, que é o próprio Cristo, o Cristo em nós, esperança da glória. Cristo é a nossa paz. Como podemos enfrentar a aflição com bom ânimo? Em segundo lugar, lembrando-nos das vitórias passadas. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, os versos 21 a 24, ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quantas vezes a desesperança é o que fica no nosso peito quando as nossas forças se vão, quando os recursos que nós achávamos que tínhamos acabou. Como é importante nós lembrarmos-nos de quem nos trouxe até aquele momento em que a aflição se instalou. Como é importante fazermos uma visita na memória, tratarmos a nossa memória, não sermos pessoas desmemoriadas, pessoas que perdeu a sua conexão com o passado, mas que sabe que as misericórdias do Senhor se renovaram a cada manhã sobre nossa vida, e que Ele nos deu prova da tua presença, da sua gloriosa presença, da sua fidelidade, da sua misericórdia, dia a dia conosco. Essa presença de Deus registrada na nossa memória, cravada na nossa alma, nos alimenta, nos sustenta, nos impulsiona, olhando para Cristo, para que nós possamos atravessar o dia mau. Meu irmão, minha irmã, o dia mau vem, ele chega inadvertidamente, inesperadamente, e nesse tempo é desejável que nós tenhamos uma memória ativa, tenhamos um olhar para o passado, relembrando os grandes feitos de Deus na nossa vida, na nossa história familiar. Há famílias que naufragam a cada crise que enfrenta, e a crise só aprofunda os problemas familiares. E antes que saiam da crise, vem outra crise. E isso traz um grande prejuízo. E as pessoas envelhecem mais rápido do que deveriam, porque perderam-se em meio a todas as suas dificuldades, as suas lidas. Nesta noite eu preciso dizer, papai, olhar para você, mamãe, presta atenção, presta atenção. As circunstâncias não determinam como você vai caminhar para o futuro. Não são as circunstâncias. As aflições, o desemprego, a falta de recursos, os problemas de relacionamento, a crise na vida do filho, a crise na vida do casal, estas circunstâncias levam-nos, devem levar-nos, devem conduzir-nos a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, e termos registrado e lembrarmos-nos do quão grande, quão glorioso e quão poderoso tem sido Deus na nossa vida, na nossa vida. Eu sou de uma família de 11 filhos, meus pais eram trabalhadores braçais, e pensem como era criar 11 filhos com poucos recursos, enfrentando grandes dificuldades. Lembro-me uma vez que um de meus irmãos começou pela madrugada a sentir dores e gemer de dores e gritar de dores, e minha mãe foi fazer chazinho, foi fazer isso, fazer aquilo, e ele insistentemente permanecia naquelas dores, naquelas dificuldades. E a gente sempre esperava que meus pais resolviam os problemas, como sempre resolviam. Só que naquela noite foi diferente. Minha mãe ficou um pouco ansiosa, acordou meu pai e disse, olha, nós precisamos levar o Renan para Londrina. Isso aqui é diferente. E em meio àquela situação, e nós acordamos, e então meu pai foi procurar alguém que pudesse morava no Irerê, pegar um carro e tirar meu irmão de casa e levar para Londrina. E então, aquela situação toda, a minha mãe olhou e viu o rostinho assustado de todos nós, preocupados, uns chorando, os mais velhos tentando fazer alguma coisa, mas o ambiente ficou muito desagradável, muito ansioso, muita preocupação. A minha mãe, antes de pegar o meu irmão e levar para o hospital, reuniu os filhos, vem cá. Como isso faz diferença na vida da gente? Nunca esqueci isso. Ela nos fez lembrar do Salmo 23, recitou para nós o Salmo 23. Falou, vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me às águas de descanso. Ou seja, enquanto ela estava recitando o salmo conosco, ela estava pastoreando a nossa alma. E depois ela fez uma oração conosco. Falou: agora vocês vão dormir, a mãe vai levar o Renan para Londrina e logo, logo a gente tem notícia. Meu pai ficou conosco, minha mãe foi. Como faz diferença na vida da família, gente que, em meio ao caos, tem palavra de sabedoria, que sabe onde olhar, que tem essa santa percepção da presença de Deus, da glória poderosa de Deus em meio às circunstâncias familiares. Não precisamos ter respostas para tudo, nem sempre temos as melhores respostas para dar aos nossos filhos as próprias situações, mas nós sabemos quem os tem, mas nós sabemos a quem buscar, mas nós sabemos em quem confiar, porque Ele é fiel. Em tempos de aflição, é bom nós termos bom ânimo, porque o bom ânimo anima os outros, ajuda os demais, tira da crise aquele que está mais aflito, mais desesperado. Um abraço para que o choro seja acolhido, sem grito, sem riste, mas um abraço, uma oração. Meus irmãos, isso faz uma diferença extraordinária em meio às circunstâncias que estão fora do controle. Como podemos enfrentar a aflição com bom ânimo? Com a certeza de que isto vai passar. Vai passar. Nós somos mais fortes do que as aflições. Nós somos mais especiais do que a aflição. Deus tem as suas mãos sobre nós, e as mãos de Deus são mais poderosas do que a própria aflição. Ele vai dizer, o salmista vai dizer: foi-me bom ter passado por aflição. Ele está registrando algo pelo qual ele passou. E ele escreve depois que ele passou pela aflição. Ele está dizendo: a aflição veio, a aflição entrou, mas a aflição foi embora. Isto é extraordinário. A aflição, a luta, o dia mau, ele vem, mas ele vai. Mas nós não podemos e não devemos ir com a aflição e ficarmos no meio da aflição. Em segundo lugar, para se tirar proveito das aflições, devemos enfrentar a aflição com autoexame. Com autoexame. É importante que nós façamos algumas perguntas para nós. O salmista vai dizer: para que aprendesse. Ele está dizendo que foi bom ele ter passado pela aflição para que ele aprendesse. E como é importante nós aprendermos com as aflições. Como é importante nós termos uma reflexão, fazermos uma reflexão sobre esse tempo que é desconfortável, que traz prejuízo, que as nossas emoções ficam descentradas, que o nosso pensamento fica confuso. Como é importante nós fazermos uma reflexão sobre isso. E aí, meu irmão? Aí, minha irmã? Vamos combinar, não é? Não aceite o sentimento de vitimismo, de autocomiseração. Quando vier sobre você a aflição, mas pergunte a si mesmo, faça uma pergunta bonita. Primeira pergunta: minha aflição é uma colheita? Pense um pouco sobre isso. A minha aflição é uma colheita? Ou seja, eu estou colhendo o fruto daquilo que eu plantei? É uma boa pergunta. O que fez com que essa aflição chegasse até mim, chegasse até minha casa, chegasse até meu lar? São perguntas, esta pergunta ela é fundamental, ela é corajosa, ela é uma cunha que se coloca na mente e vai perscrutar para dentro, para saber quais são as razões que essa aflição causada tem a ver com os meus atos anteriores, tem a ver com os meus processos decisórios, tem a ver com os meus pecados, tem a ver com
comigo, tem a ver com o quê? Se for os seus atos pretéritos equivocados, então mude, simples, mude. Porque a aflição nos leva a aprender, e esse é um grande aprendizado. Eu já sei que água e óleo não se misturam. Eu não posso colocar água junto do óleo, não vai dar uma boa liga, vai explodir. Eu já sei. Percebe? Eu não posso misturar alhos com bugalhos, isso não vai dar certo. Eu aprendi, não faço mais. Isso é importante, esse autoexame. Outra pergunta: minha aflição é uma provação? Será que Deus está, de alguma forma, me dando a oportunidade de crescer? Se não tem a ver comigo, não tem a ver com os meus problemas, a causa não fui eu. Será que isso vem de Deus? Será que Deus está permitindo que eu corrija, que eu aprenda, que eu cresça, que eu me desenvolva, que eu me aprofunde em Deus? Será? Foi essa a questão de Jó. Deus permitiu toda aquela aflição na vida de Jó. E ele vai dizer lá no final: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes, o dia mau, a aflição, é uma grande oportunidade que Deus tem para ensinar-nos valores profundos da palavra de Deus, para os quais talvez não tenhamos dado a devida atenção. Às vezes, circunstâncias vêm sobre nossos filhos para que nós aprendamos e nos preparemos, porque talvez lá na frente teremos outras dificuldades e já tenhamos aprendido. Veja como é importante nós aprendermos com esses tempos de aflição, não sermos pessoas desmemoriadas. Que bom que acabou, graças a Deus, não quero mais nem pensar, não quero mais nem olhar para trás, não quero mais. Não é assim. O estudo faz isso. Pessoas que não têm senso fazem isso. Nós somos cristãos, nós devemos tentar compreender pela palavra de Deus, o que ocasionou, de onde vem esse dia mau, essa aflição sobre nossa vida. Isso é importante. O salmista entendeu a oportunidade de se avaliar diante da dor, diante da angústia. Ele examinou, o que ele examinou? Ele examinou as suas práticas, os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus processos decisórios. Ele examinou os caminhos do Senhor para ele. Eu tenho aqui no meu gabinete ouvido pessoas que dão belos testemunhos, extraordinários testemunhos, que falam como eu estou aprendendo, gente que cresceu, que se converteu aqui entre nós, e nesse processo de conversão, vai falando: eu aprendi algo extraordinário, sofri, mas isso me trouxe um grande aprendizado. Estou falando deles, mas a minha vida diária é um grande aprendizado pela palavra de Deus. Quando a gente tem essa coragem, essa robustez de fazermos essas perguntas a nós mesmos, de enfrentarmos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas inconsistências, e crescermos na palavra de Deus, e irmos para Deus, e aprendermos a ter musculatura espiritual, vigor espiritual, para que nós saiamos mais fortes, mais fortalecidos, mais enrubescidos diante das crises, diante da situação. O salmista está dizendo: eu fui confrontado, mas eu cresci na aflição. Terceiro lugar, para se tirar proveito das aflições, devemos enfrentar a aflição também com perspectivas de mudança. Veja que é importante nós termos desejo de mudança. O salmista vai dizer: para que aprendesse os teus decretos. Lá atrás, ele havia dito que a Bíblia não o orientava. Agora, pela aflição, ele vai dizer: aprendi os teus decretos. Eu quero dizer para você nesta noite, papai e mamãe, que o que arbitra a nossa vida, a nossa família, os nossos processos decisórios, não é a nossa cachola, não são as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas é a palavra
de Deus. A palavra de Deus. Às vezes, a aflição, a angústia nos traz desespero, nos faz perder o rumo, mas justamente para encontrarmos o rumo na palavra de Deus. A palavra de Deus é apta para corrigir, para ensinar, para conduzir-nos à perfeição, a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que é importante que você mude, decida mudar. Tome decisões de mudança naquilo que falta, obediência à palavra de Deus. Por exemplo, mais santidade. Vida santa, vida santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Há uma expressão linda que é preciso prestar atenção. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes a aflição nos leva a prestar atenção nos nossos processos de pensamento, naquilo que nós aninhamos no coração. A nossa alma está desértica, sem a palavra, sem a alimentação da palavra, e nós somos pegos de supetão, sem um aviso prévio, e nós somos mergulhados numa tragédia, e então de repente a palavra nos tira dessa situação, e nós aprendemos que eu preciso dar mais cuidado aos processos de Deus na minha vida, santificação, santificar meus pensamentos, purificar meu coração, desopilar-me do mal que habita em mim pela palavra de Deus, tratar, deixar que o Espírito Santo, suplicar que o Espírito Santo que intercede por nós, mova interiormente o meu espírito, o meu coração, a minha alma, oxigenando os porões do meu coração. Meu irmão, mudanças. Esses momentos são oportunidades que Deus nos dá para mudarmos, para sermos mais santos, mais próximos de Deus. E outra talvez seja a humildade. A humildade, às vezes, é uma grande dificuldade de nós termos a sensibilidade da escuta de Deus, da escuta do cônjuge, e às vezes a nossa teimosia, nosso achismo, aquilo que nós achamos, eu sou bom no que eu faço, eu não preciso de orientação de ninguém, e aí nós nos envolvemos em tantas asnices, em tantas bobagens, e então nós precisamos aprender pela palavra de Deus, que nós precisamos conversar com Deus, ouvir a palavra de Deus, considerar a palavra diretiva de Deus na nossa vida. Tiago vai dizer em capítulo 4, versículo 6, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Marido que é soberbo, arrogante, mulher arrogante, mulher soberba, filhos arrogantes, geram grandes prejuízos para os processos familiares. E também, talvez, seja para que Deus mova você a servi-lo com maior liberalidade, com maior graça, porque às vezes nós ficamos tão contentes com as bênçãos de Deus e ficamos acumulando bênçãos de Deus e nós não somos participantes da obra de Deus na vida das pessoas. E às vezes a aflição nos desperta para essa realidade, para essa necessidade de mudança, de prestar um pouco mais de atenção às necessidades do vizinho, de sermos mais solidários com as pessoas que sofrem, sermos mais misericordiosos com as pessoas que têm menor facilidade, maior dificuldade em lidar com as suas próprias situações, ou seja, estarmos mais dispostos nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o modo pelo qual nós podemos sair das nossas aflições é tendo mudanças profundas na nossa vida e na nossa atitude para com Deus e para com o povo de Deus. Eu quero concluir dizendo que o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há algo para o qual o próprio sofrimento nos leva, para uma glória que Deus revela em nós. Isso é extraordinário.
Isso é extraordinário. Não há vicissitudes, não há prejuízos, não há aflições que possam superar a glória que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus não nos deixa sucumbir, mas Deus é o Deus da ressurreição, que nos resgata e nos faz superar além das nossas próprias limitações. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe ao lidar com as suas aflições. Que Deus te dê a capacidade de enfrentar com bom ânimo, de enfrentar com autoexame, e que você possa ser mudado, transformado também pelas aflições. Que Deus nos abençoe.